Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo para falar da classificação do Flamengo para a quarta de finais da Copa Libertadores das Américas. Flamengo venceu o Inter no Beira-Rio por 2-0, está classificado para a quarta de finais da Libertadores das Américas. Um jogo onde o Flamengo dominou o Internacional. Quase o Inter não ofereceu perigo ao Flamengo. Primeiro 15 minutos, um jogo muito físico, muito disputado no meio de campo, um jogo nervoso, o Internacional tentando se impor fisicamente para se igualar o jogo. Mas quando o Flamengo ele começa a acertar o seu meio de campo, o Jorginho dá um passe atrás e o Saul controla a saída de bola, o Flamengo começa a dominar o Internacional, colocar a bola no chão, pensar mais, tirar a velocidade do jogo, tirar o ímpeto do Internacional e fazer com que o Flamengo dominasse o Inter. O Flamengo começa, ele bota o Jorginho para uma saída de 3, toda vez que o Flamengo tinha essa bola, o Jorginho vinha para ficar entre os zagueiros, abria o Léo Pereira, abria o Léo Ortiz, espetava de um lado o Alexandro, espetava do outro o Varela e abria o Internacional. Com isso, o meio de campo ficava para o Saul jogar, para o Saul pensar o jogo, o Saul armar o jogo vindo de trás, com a Arrascaeta juntamente com o Bruno Henrique por dentro. Com isso, o Flamengo encontrava facilidade pelos lados de campo, porque na saída, como o campo estava muito largo, o Inter não conseguia marcar essa saída de bola do Flamengo. E por isso o Flamengo dominava, mas também não era um time que levava perigo. Começava a oferecer perigo ao gol do Inter, com algumas bolas paradas, outras em velocidade, onde o Bruno Henrique saía impedimento, mas numa saída de bola, onde a jogada começa com o Jorginho, passa no Léo Ortiz, chega no pé do Bruno Henrique, ele mete uma bola por Saul do lado esquerdo, por Samuel Lino do lado esquerdo, ele dribla o Aguirre, chuta fraco, o Rocher dá rebote, o Prato ajeita e o Arrascaeta faz 1-0 Flamengo. Com isso, o Inter está nervoso dentro de campo. O Inter ficou apático. O Inter não levava perigo ao gol do Flamengo. Não chutou uma bola ao gol do Rossi no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo se o Flamengo acertasse o último passo, tivesse calma, o Bruno Henrique olhasse mais a linha de impedimento do Inter. Já para o segundo tempo, o Inter volta com uma modificação. Ele tira o meio de campo Tabata, ele coloca o Carboneiro, mas mesmo assim, aliás o Borré, para jogar juntamente com o Ricardo Matias por dentro, esses dois, deixando o Wesley aberto de um lado e o Tabata do outro. Mesmo assim, o Flamengo continua dominando o jogo. O Inter, ele coloca, qual a intenção do Roger Machado? Tentar a jogada do fundo para cruzar ou para o Borré ou para o Ricardo Matias. E o Flamengo não dava esse espaço mais nas laterais. Ele prendia tanto Varela como Alexandre para segurar as investidas do Inter, para o Inter não meter essa bola nas costas dos laterais. E o Saul continuava mandando no jogo no meio de campo juntamente com o Jorginho. Encontrava espaço. E o Inter se soltava cada vez mais, fazendo modificações com a entrada do Vitinho, com a entrada do Carboneiro, a entrada do Reni Valência, dando espaço para o Flamengo. Certamente era questão de tempo o segundo gol do Flamengo. Mas o Inter que quase empata numa jogada que o Borré entrou chutando no meio da área e bateu na trave. A única jogada de perigo do Inter no gol do Flamengo. Depois teve um córner e se decidiu o jogo. Luiz Araújo cruzou, Léo Pereira raspou na bola com o pé esquerdo e a bola sobrou no Pedro, que só empurrou para dentro, fazendo 2-0 o Flamengo. O Flamengo dominou o Inter no Beira-Rio, fez 2-0, e saiu classificado para as quartas de finais da Libertadores. Um abraço e até o próximo vídeo.